Bom dia, Fabi. Bom dia, Fê. Bom estar aqui com você. Bom estar aqui. Bom te receber sempre aqui, viu? Muito bom. Menina, você tá acompanhando meu Instagram? Sim. Fabiane E a Chanel daquele Sabino. tamanho, né? A gente já fica assim com mais medo. Gente, em casa começou uma infestação. Me falaram que é época desse tipo de lagarta que a gente tá vendo aqui na tela, ó. E depois ela vira borboleta, ela forma um casulo e vira borboleta. Mas são muitas. E a Chanel lá, né? E eu desesperada, ela vai cheirar. Eu falo, não, Chanel! Toda hora chamando a atenção dela. E essas lagartas entram dentro de casa, elas sobem parede. É uma loucura. Pode fazer mal? Olha, a lagarta, ela vai ser algo que é normal pro animal. O animal, ele quer brincar. Ele vê algo diferente, né? Às vezes, igual quem tem pavor de barata, né? Vê uma barata, assim, vai o cachorrinho lá, todo feliz, brincar. Aí você fala, não. Tem uns que pegam, traz de presente, leva pra casinha, pra caminha. Dono de gato sofre um pouco mais porque eles trazem, né, pra sua cama, tipo, olha um presente. Mas é interessante a gente saber que, assim, basicamente, a mesma coisa que causa em nós humanos acaba ocasionando nos animais. Então, tem alguns que vai ter veneno, vai ter uma substância e vai ocasionar. Outros, o que pode acontecer? O cachorro, como ele brinca, e o gato, principalmente o cachorro que é mais de comer, ele pode ingerir. Aí, no caso, ele pode ser considerado assim, algo diferente. Então, pode causar uma intoxicação, mas não algo por causa de veneno, algo que a gente fica tão preocupado, mas pensando... quer dizer, a gente fica preocupado porque, por exemplo, a Chanel, ela é pequenininha. É verdade. Uma diarreia, um vômito para ela, 2 dias já entra em desidratação. A gente se preocupa. Então, a gente se preocupa nisso, né? De ficar igual a barata. A barata, eles vão cheirar tudo. A barata, ela carreia muitos micro-organismos, bactérias, vírus. Então, não é legal porque ele pode daí ter contato com esse tipo de inseto, né? E acaba ingerindo e tudo mais e ter algum tipo nesse sentido. E a gente não pode esquecer que tudo que é diferente ao nosso organismo, assim como o do animal, ele pode se tornar algo que a gente pode ter uma alergia. E isso é muito individual. Tem animal que pode ser picado por uma formiga e não acontecer nada, como outro que vai estar mais sensibilizado e dependendo do número de picadas, pode ter uma reação alérgica. Entendi. Então, isso a gente se preocupa, que é, por exemplo, quando a gente fala de abelha. A abelha é uma das principais ocorrências que chegam pra gente, né? O cachorrinho, ele chega com todo inchadinho. Ele fica com... Porque geralmente eles vão com o focinho ali, geralmente é no rosto, né? Porque eles vão cheirar que a abelha e pica. tudo mais, exato. E aí, a hora que vai ali, que pica o animal, ele pode ter uma reação alérgica. E quando chega pra gente, a pessoa chega assim assustada, porque o animal tá todo inchado, né? Ele tá bochechudo, tá todo inchadinho. E é importante, quando a gente detectar esse inchaço, esse edema na face, a primeira coisa é levar no veterinário. Porque dependendo do número de picadas e dependendo da reação individual daquele animal, ele pode chegar a um choque anafilático, que é quando fecha. E morre. Eu já atendi, infelizmente, na verdade, é uma história muito trágica, mas foram 3 animais da mesma pessoa que estava fazendo caminhada. Um deles caiu em um buraco que tinha um enxame lá dentro de abelha. Que dó. Então, a hora que ele caiu, ele foi atacado. Os outros cães foram tentar socorrer e Foram pularam. atacados também. E foram atacados também. Na época, foi até bombeiro para conseguir pegar. E, infelizmente, pelo número de picadas que eles receberam, os 3 vieram a óbito. Um chegou a ficar com insuficiência renal. Meu Deus. E acabou vindo a óbito depois. Então, parece algo pequeno, mas é importante o quê? Opa, é um sinal de alerta, viu? Um inchadinho do seu animal. Não sabe com o que ele mexeu. Eu sempre peço, claro que na emergência você vai dar prioridade pro seu animal para levar no veterinário. Sim. Mas peça para alguém que está em casa ver, procurar o que pode ter sido. Porque aí, se você encontra o inseto, ajuda na gente no tratamento. Com certeza. A abelha, ela vai causar geralmente essas reações. Mesmo em animais de porte grande, a abelha causa, independente do tamanho, do porte do animal. Um desses animais que eu falei que veio a óbito era um Rottweiler. Meu Deus. Era um Rottweiler. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Não é algo assim, tipo, foi só uma picadinha. A gente não sabe qual a reação que o animal vai ter. O que a gente traz também? A gente fala, por exemplo, a aranha. A aranha, ela pode causar ali uma lesão, tanto local, ao ponto do animal ter uma necrose de cair toda a pele. A gente tem que fazer um tratamento. Principalmente aqui no Paraná, a gente tem muito aranha marrom. Então, e por isso que a gente fala, tente procurar o que aconteceu. Porque daí o tempo de internamento, para eu ir observando esse animal, vai ser diferente dependendo do tipo de inseto que ele foi picado.
A aranha, dependendo da quantidade, um animal filhote, uma chanelzinha, que é pequenininha, né? Uma Yorkshire, que é menorzinha, um maltese, um animal menorzinho, pode ser que aquele, é igual criança, pode ser que aquela quantidade de veneno pode trazer até algumas alterações neurológicas, cardíacas, e o animal vira óbito. Mas geralmente são reações locais muito assim, evidentes. E chega, o tutor não acha que vai acontecer, mas a gente já aconteceu assim de pegar um membro todo do animal. Meu Deus. Perder uma pele por necrose por causa da picada. Vamos falar, por exemplo, algo que chega bastante pra gente. A gente fala, ele já, o pernilongo, na verdade, ele não vai causar tantas alterações, mas o que a gente se preocupa é com o tipo que foi picado. Tem algumas regiões que existe uma doença que chama leishmaniose. Aqui em Londrina a gente não tem, aqui é transmitida já direto pelo mosquito. A gente tem animais positivos, mas porque positivaram em outras regiões. Mas tem regiões que tem esse vetor que transmite, que não é o pernilongo comum, é um vetor específico. Nessas regiões, o animal tem que usar coleira repelente, porque a picada leva a essa doença que é uma zoonose, que também, se picar um homem, passa a leishmaniose. Então, a gente pode usar a coleirinha repelente. E o mosquito da dengue, se pica o animal, tem algum problema? Ela não é uma zoonose, não... Então, assim, de todos que a gente falou aqui até agora, nós falamos das lagartas, aquele tipo de lagarta de coqueiro não queima, porque tem umas lagartinhas que queima, aquela, né? Que é a mandruvá, que a gente fala... Que é bem peludinha. Isso, essa daí da mesma forma, ela causa alteração, lesão dermatológica, exato. Na pele do animal também. Também. Porque essa daí, meu marido até pegou sem querer uma na mão. Até mais porque eles vão com focinho, então é um lugar mais sensível. Entendi. Pode acontecer. Tá, mas essa que a gente mostrou, que é a mais infestação tranquila. agora, que é época, que é de coqueiro, então é mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo, mas assim, não deixa ficar não comendo pode, e tudo mais. Vai tirando. Pode dar alguma alteração, uma diarreia, alguma coisa, mas nada muito grave. Mas a gente sempre é bom varrer, não deixar o animal ali. Então a gente falou da aranha, a gente falou da abelha. Agora, o que também é legal a gente falar? Cobra. Cobra é super perigoso. A gente já tá vendo sapo aqui. Vamos falar do sapo primeiro. Vamos lá. Menina, apareceu sapo na minha casa. Sim. Com essa chuvarada. Eu fiquei desesperada e eu recebi um monte de mensagem de pessoas falando: Fer, perdi meu cãozinho. Sim. Porque ele teve contato com o sapo. O sapo tem uma toxina, que é a bufotoxina, e ela pode ocasionar salivação e também alterações cardíacas e neurológicas, ao ponto de você perder o seu animal. Meu Deus. O animal, ele vai com o quê? Com a boca. Então, a hora que ele morde o sapo, é liberado ali pela mucosa do sapo a bufotoxina, e aí ele acaba ingerindo. Então, tem que ser emergencial. Viu seu animal brincando com o sapo, não sabe nem se ele chegou a morder ou lamber, já leva, é importante. Porque o que acontece? A gente não tem um tratamento contra direto a toxina. Entendi. A gente vai tratar os sinais, então a gente vai tentar o quê? A gente vai colocar ele numa fluidoterapia, né, no soro, vai fazer uma lavagem estomacal, uma lavagem na boca, para tentar evitar o máximo de toxina que ele possa ingerir. Gente, ainda bem que aconteceu? A Chanel começou a latir muito. E a Chanel não é de latir, ela late só pra comida. Quando a gente tá comendo, ela quer comer o que a gente tá comendo. E ela latindo, eu falei, mas gente, a gente não tá comendo, ela já comeu, já tá tudo certo. E eu fui lá ver, ela tava com o sapo na frente dela. O sapo Gente, o sapo tava no potinho de água dela. Ele tava, tipo, num ofurô. De boa na lagoa. De boa na lagoa da Chanel. E ela latindo, como quem diz, mamãe, tem alguém aqui, tem tem sapo algo aqui, né? Eu não tô conseguindo beber água. Aí eu tirei, meu Deus, mas foi um desespero. Eu lembro que você postou. Depois todo mundo falando pra mim que ela poderia ter morrido. Tem a bufotoxina, é algo que a gente recebe bastante. E isso é qualquer sapo, Fabi, porque diz que tem o sapo venenoso e o sapo que não é venenoso, Sim. que solta por exemplo, xixi, sei lá. Aquele menorzinho, a pererequinha, esses são mais tranquilos. Mas existem, sim, os sapos maiores, é um tipo específico de sapo que libera essa bufotoxina. O que acontece? Não é sempre que o tutor traz pra gente. Então, o sapo, ninguém vai querer ir lá colocar ele dentro de um frasco pra trazer. O que você pode fazer? Tira foto. Pela foto a gente identifica, como a aranha. Você não vai, eu, por exemplo, né? Eu não vou conseguir lutar pra colocar uma aranha viva num potinho. Eu morro de medo de aranha. Então, possivelmente, eu vou tirar uma foto. Então, mesmo que você não consiga capturar, porque muitas vezes a pessoa fala, eu queria ter trazido junto, igual quando é a cobra. A cobra é essencial que traga, porque a gente tem cobras peçonhentas e tem cobras que não são peçonhentas. A cobra, dentro das cobras peçonhentas, tem classificações diferentes.
tem, por exemplo, a Botrytis e a Crotalus, que são as principais. Uma causa mais a reação no local. Então, no local pode acontecer até da gente ter que amputar, às vezes, aquele membro. Ou necrosa, né? E aí vai fazer todo um tratamento, porque vai necrosar toda a pele. Tem outras cobras que já vão causar uma alteração neurológica, coral verdadeira, a Crotalus. Na picada, a gente vai ter que fazer um outro tipo de tratamento. Existe o soro antiofídico, no caso de cobra, mas aí a gente vai ter que fazer um outro tratamento, porque a chance de óbito em poucas horas é muito grande. Então, é importante, se você não conseguir capturar esse animal, pelo menos tirar uma foto. Tá. E o que todo mundo me pergunta, como prevenir? A prevenção não é algo, é um acidente, como o nome fala. Então, eu sempre falo, tire a culpa. A gente quer se culpar. É um acidente, como pode acontecer com a gente, pode ser com uma criança. certeza. O que é importante? Limpeza do quintal, evitar ter entulhos, manter o local sempre limpo para você Dedetizar conseguir também, dedetizar, né? conseguir Tirar o animal, observar. lógico, para dedetizar. Exato, sempre. Mas a gente consegue, igual a gente viu ali, né? Ela vai colocar o escorpião. O escorpião aqui em Londrina, se a gente vê o número de acidentes com o escorpião, ele está sendo exponencial ao longo dos anos, o crescimento. Então, o escorpião, gente, também pode ocasionar, sim, né? Aquele escorpião que é o mais venenoso, ele pode sim ocasionar uma alteração. O animal ele pode ter uma insuficiência ali, ele pode ter alterações, né, insuficiência até mesmo renal, enfim, e também pode vir a óbito. Então, a gente tem que olhar muitos animais como uma criança, né, por causa do tamanho, a picada ali, né, pelo tamanho do animal, principalmente animais menores, ela pode ser fatal. Então, tente ficar de olho, observe se o animal está latindo, porque às vezes eles ficam ali latindo. Inclusive, esses dias eu coloquei lá no meu Instagram também. A Chanel matou um filhotinho de pombinha, passarinho, não sei, que caiu no... E ela é caçadora, ela foi e levou pra dentro da casinha dela. Se fosse um gato, ele vai pra sua cama, tipo, Meu um presente. Deus. É perigoso um passarinho, por exemplo? Porque diz que tem piolho, esses passarinhos. Na verdade, assim, se a gente for pensar, a gente vai ter que pensar naqueles que podem ter algum tipo de fungo que pode passar, né? Então, a gente fala do pombo, por exemplo, tudo mais, porque daí tem um tipo de fungo que pode transmitir. A mesma coisa que o rato. O rato em si, né? O que o rato transmite? A urina do rato transmite leptospirose. É uma zoonose também, então cuidado, porque a gente acha que o homem vai ter leptospirose porque teve contato com o rato. Não. Se o seu cão tem leptospirose, o contato seu com a urina do seu cão, você pode. Ai, Jesus. Então, mas leptospirose tem o quê? Tem vacina. Né? Tem a vacina que a gente pode vacinar os nossos animais, principalmente em lugares endêmicos. Londrina, a gente tem bastante casos de cães com leptospirose. Então, é importante isso. Converse com o seu veterinário. Vai viajar para uma região endêmica, como eu falei, por exemplo, da leishmaniose, já vê como proteger o seu animal. Vai viajar para chácara, vai viajar para um local muito aberto, com muito mato. Tenta manter o seu animal junto com você, tenta observar, porque realmente é um acidente, não tem como a gente evitar. Mas ficar de olho, ver, e se acontecer um acidente, tente fotografar o que aconteceu, quem que foi, né, o autor ali desse acidente, para a gente poder, identificando a espécie, a gente consegue fazer um tratamento mais assertivo e tentar evitar que possa acontecer algo pior com o seu animal. Tá, Fabi, a gente falou de cobras peçonhentas. Tem aquelas cobras cegas que são muito comuns. Elas são bem tranquilas, aí não tem problema. Não, ela não vai ocasionar nada, assim como pra gente, né? Tá. As cobras realmente vão ser às vezes a gente acha que a cobra só precisa picar. O cão, ele tem costume de morder. Então, às vezes, ela pode, por exemplo, pode ser uma cobra que já morreu há pouco tempo e o cão vai ali, né? Por isso que é importante não deixar, né? Porque às vezes, por exemplo, barata. Ai, todo mundo que mora em casa tem barata. Nem me fala nesse momento, então tá um monte. Não tá? Gente, tá insuportável. Tá insuportável. É calor, é abafado. Eu não sei se elas gostam desse clima, enfim. Aí, você vai deixar o seu animalzinho ingerindo, comendo barata, várias? É o que você falou, se for pequenininha. Né? E eles têm, igual né? a Chanel, por exemplo, pode dar um problema ali. É algo diferente na alimentação, vamos dizer certeza. assim. E também, assim, a barata, ela é um animal, né, que carreia, ela passa em esgoto, ela come enfim. de tudo, gente. Não é interessante, né? Então, a gente tem que realmente ficar de olho. Você matou na sua casa? Já pega, já joga no lixo, não deixa ali. Porque você não vai brigar. Tem gente que briga com o animal, gente. É do instinto dele. Ele vê lá uma barata morta, ele vai brincar, vai pegar com a patinha, vai tentar comer. Então, não tem por que a gente querer tirar o instinto do animal, mas proteger ele frente a esses acidentes que podem acontecer.